Muito boa noite, amigos e amigas. Está no ar o programa Atividade. São 19 horas e 5 minutos. Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2019. A temperatura aqui em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, 26 graus centígrados. Umidade relativa do ar, 53%. Está mais baixa a umidade relativa do ar do que é aquela concebível, né? Entre 60% e 70%. Está baixa a umidade relativa do ar. De certa maneira, é uma característica desta época do ano. Estamos iniciando o nosso programa Atividade nessa já praticamente segunda quinzena, né, do mês de março, que daqui a pouco já vai também terminar, e terminaremos o terceiro mês do ano. O tempo realmente corre muito rápido. Bom, nós vamos, como é característica deste programa, apresentar aqui a bancada. Senhoras e senhores, que bancada hoje. Zé Silva, hein? Nós vamos conversar. Me sinto como Daniel na cova dos leões. Que é Ayrton Bernardoni. Só boa noite, tá, Bernardoni? Depois vai ter os comentários. Boa noite, Bernardoni. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela tua presença. Doutor Oscar Algairo, que prazer em tê-lo aqui, meu mestre. Boa noite também. Essa turma aí está muito feliz hoje. Não sei por que essa ala direita aqui, Simone, obrigado pela tua presença aqui também. Isso não é vermelho. Só boa noite. A roupa hoje, em total homenagem ao Silvio, né? Não, isso aí não é vermelho. Aqui, ó, eu não sou dalton, mas isso não é vermelho. Isso aí é Sim, mas a cor do meu sangue é semelhante então, tá à cor bom. da minha blusa. Doutor Cláudio Candidato, hoje o senhor é representante do tricolor aqui comigo, tá? Assim, não vai ser uma covardia, né? Boa noite, né? Obrigado pela tua presença. Cumprir a lei, né? Faz bem, né? Cumprir a lei, né? Bom, nós começamos sempre o programa Atividade aqui tratando, claro, do esporte, né? Ontem aconteceu uma superação extraordinária no estádio Beira-Rio, eu moro ali perto. E o Internacional conseguiu ganhar de 2-0 do time que, entre 20 do Peru, é o 19º colocado. Parabéns, Bernardoni. 2-0, superação do teu time. Pode ir gozando, não tem problema. Vocês estão na lanterna, na chave de vocês. Nós estamos iluminando o campeonato, gozando. cara. Melhor futebol do Brasil. Já era um campeão antes de começar o campeonato. O melhor time para ganhar Libertadores desse ano, né, Bernardoni? Já era campeão antes de iniciar o campeonato. Estão na lanterna. Se der mais um passo errado agora no próximo dia 3, lá fora, está fora da primeira fase. Ricardo, tem que falar do Inter, tu é representante do Inter aqui, meu. O treinador que vocês enaltecem e tudo, quer dizer, quando toca da explicação por que perdeu, ele falou 42 vezes dois assuntos. Falou 42 vezes. A noite não é dia, o dia não é noite, um dia não é noite, um dia é dia. Então dá um ataque de Dilma. Não, deixa eu falar, não fica de... E outra, mais 42 vezes ele falou na entrevista, porque só falou isso, as melhores peças não funcionaram. As melhores peças não funcionaram. As melhores peças não... Ele falou 42 vezes. Explicação fajuta. Diz por que não jogou nada, porque tu é o responsável, por que tu tira o teu da reta e atira para cima dos jogadores. Vamos ouvir agora então o Colorado para falar sobre o Inter. Tu tinha que respeitar os jogadores, dizer, eu sou o culpado, eu escalei mal, eu substituí errado, o time não jogou bem porque eu não doutrinei eles direito. Tira deles fora, bota quando toca ser uma boa de tocar, tirar o dele fora, é o que ele fez. Doutrina a imprensa, entendeu? Da explicação fajuta durante um período de entrevista e repete a mesma coisa de sempre. Bom, para falar sobre o Internacional, doutor Carlos Algairo... O senhor passou a palavra para mim? O senhor está me já falou do Grêmio? O senhor está me caçando? Já falou do Grêmio? Não, eu ainda vou falar do Inter. Tu sabe agora. do Grêmio, não? Agora vou falar do Inter. Fala do Grêmio, teu time. Tu fala mais do Grêmio. Estou com a alma lavada. Tu fala mais do Grêmio do que o Inter? O time mais ruim do campeonato. Aqui, ó, não joga nada. É um time cururu, entendeu? Não sabe o que faz com a bola. Líder da chave, com 6 pontos. Ganhou as duas. E ontem deu um bailareco no time. Mostrou a qualidade do time do Internacional. E agora está crescendo. Cada jogo, 7 vitórias seguidas. Está crescendo, que nem no ano passado. Não acreditavam e nós só não fomos campeões por detalhe. Agora, esse ano já está diferente. Agora, em abril já entra o Matador, entendeu? Guerreiro. E aí, nós vamos deitar e rolar em cima deles aqui, ó. E vocês já sabem, eu vou avisar de novo. E como vocês vão jogar na obrigada, estão tudo aqui, ó.
Tudo aqui. Como é que é isso, meu? Então tudo aqui. E aí, quando tem que ganhar, agora vai ser obrigado a ganhar. De novo, já Grêmio? aqui, ó, vai ser, olha aqui, ó, já se torna muito mais difícil. Eu sei que eu fui atleta, nós éramos obrigados a ganhar, a adrenalina subia e aí não dava nada certo. Por quê? Porque tinha que ganhar. Era obrigado, porque senão estava fora. Bom. É o que acontece com o Grêmio. Bom. E eu vou continuar falando. Não, bom, tá, muito obrigado. Bom, já ouvimos o vereador falar do Grêmio, que ele entende mais do Grêmio, e agora vamos ouvir uma opinião de alguém que é centrado, bem que entende de futebol e que fala sobre o desempenho do Internacional ontem, doutor Oscar Algaia. Não, estou emocionado aqui com o depoimento do Bernardoni. Te colocaram ao lado do Bernardoni hoje, né, cara? Impressionante. Mas tem razão para estar alegre dessa maneira aí. Mas, Silvio, a velha gangorra do futebol gaúcho, né? Quando um está bem, o outro começa a ter problemas. E até então, a semana passada, o Grêmio era a bola da vez, toda a imprensa já dava como um dos melhores, junto com o Palmeiras, Flamengo, pelo investimento que fez no início do ano. E o Internacional, naquela humildade, sabendo dos seus limites, começou a fazer o que fez no ano passado, jogo a jogo, montar a equipe e não se basear em individualidades, né? Eu estive ontem no Beira-Rio e também acompanhei, porque não tinha nada para ver na noite anterior o jogo do Grêmio. E achei mas não tinha nada para ver, mas isso. Né? Não, eu zapei por todos os 500 canais ali e acabei voltando para o jogo do Grêmio. E realmente eu não entendo como é que o Grêmio joga com uma Libertadores e recentemente, há 2 anos atrás, foi campeão da Libertadores e joga com estádio vazio. Isso é uma coisa que tem que ser explicado, se é o preço do ingresso. Estava vazio o campo. Estava vazio. O da Arena, né? Da Arena, é. Mas, impressionante. Eu não sei se não consegue imobilizar a torcida. Nem veio, porque se não se motiva. É um estádio grande, esse é o problema. O Beira-Rio só não tinha o espaço ali do adversário, que tinha meia dúzia de É que o Grêmio ganhou 4 títulos nos últimos 3 anos, e nós já estamos com aquele troço, sabe, muito título, então nós estamos fastio de título, esse é o problema. Nos últimos 2 anos ganharam só o gauchão. De novo? Não ganhou nada, e se tem ainda, isso é que eu... Mas é a diferença, né, do gremista... Simone não pode eu só vou encerrar, Silvio. Deixa o Oscar Deixa eu só encerrar a seguinte, também o jogo do Inter ontem, que eu estive lá no estádio, e aliás passei pela residência do Silvio, estava um breu assim, eu não sei se Olha aqui, tinha dormido aquela hora ou eu não. vou te explicar, eu já expliquei, porque quarta-feira, tu sabe, tu é da minha geração, quarta-feira, nossa geração, doutor Carlos de Candiota, era dia de... Namorar? Sofá. Tá eu acho que eu vou ficar vendo jogo de futebol. Vou jogar eu, né, Chico? Mas eu estrei, eu achei que estava até secando, mas então me enganei. Mas assim, ó, o Internacional, a gente está bem feliz pela vitória, pela campanha que está fazendo no início da Libertadores, mas no meu entender, mais frio, foi um jogo bem enganador, porque foram 2 gols isolados e as jogadas que deveriam ser transformadas em gol do coletivo, todas pecaram pelo momento final, pela finalização da jogada, pela maneira com que faltou habilidade para ser feito o gol, e os 2 gols foram gols de felicidade do Nico, quem chuta ele bate bem na bola. Bate bem, mas não foram gols trabalhados pela equipe toda. Aí concordo com o Agar. Realmente isso pode criar uma falsa ilusão de que o Internacional esteja bem. Tá certo. O segundo gol, por exemplo, foi um passe da intermediária lá para o Nico. O Nico dominou ela, driblou 2 adversários e carimbou. Quer jogada individual. Mas isso faz parte. Individualidade. Mas não mostra que a equipe esteja completamente. E o próprio treinador reconhece isso, que falta ainda muito para acertar a equipe. Aliás, para todos, eu acho que nós estamos muito no começo da Libertadores, né? O Grêmio está com uma certa dificuldade, assim como o Atlético Mineiro, que perdeu, o Flamengo também, o Atlético Mineiro que perdeu as 2, não foi? As 2, né? O Flamengo ganhou então as vão 2. ter dificuldade para se classificar, mas eu acho que eles vão se classificar. Depois dessa fase que realmente começa a entornar o caldo, aí concordo com o Gaia. E aí, Simone Magalhães? Olha, Nico Lopes continua sendo individualista. Que foi aquele gol? O cara Qual é o sobrenome dele? O cara meteu... Qual é o sobrenome desse jogador? Nico. Então, Lopes, qual é o sobrenome dele? Silvio Lopes também. Um grande jogador, Lopes. Tu não entendeu? Não tem sobrenome. Aí. Eu tô conectada
revoltada com o meu time. O cara meteu o pé na bola, assim, coisa mais linda, aquele gol maravilhoso. Gente, não vem falar que tem que ser conjunto. Tá lá o Cristiano Ronaldo no Juventus para dizer que um jogador faz a diferença. Então que o Inter tem os seus jogadores isolados. Eu acho que o Inter tá se ajustando, tá bonito. Rafael Sobis está conquistando o seu espaço. Está subindo na produção. O tio da Alessandro tá vindo para fazer também o que precisa fazer. Olha, eu acho que tá tudo se ajustando. Tá se encaminhando. Não tenho pressa, acho que o Inter não tem que ter pressa, tem que ganhar. Vai lá e faz a parte dele. E tá aí, o time brasileiro, que era o azarão, né, Bernardone? Era o azarão da Libertadores, tá aí, sobrando pontos como líder da chave dele. Fazia horas que eu não ouvia uma análise romântica do futebol. Né? E a Simone nos proporcionou isso, né, Gaia? Uma análise romântica do futebol, né? Eu estou curioso para ver a opinião do filho. Nosso gremista, o cara que... Não, ele não vê futebol. Ele mas o filho dele... Ele diz que ele não vê futebol, mas que quando ele vê futebol, ele admira o futebol do Grêmio, né, doutor? Olha, eu não posso opinar, a não ser concordar com todos vocês, cumprimentar o Inter, que eu estou sabendo que ganhou e o Grêmio perdeu. Ou empatou, tu não sabia, que eu gosto, Sabe o que eu estava assistindo? Eu estava assistindo o torneio de Indian Wells, porque eu torço pelo... Mas eu também estava no milhão mal. Pelo Roger Wells foi antes do jogo. Não, eu vi o Federer ganhar eu vejo as todos duas os partidas jogos dele. Eu vejo todos os jogos do Indian Wells e estou torcendo por quê? Porque o Roger Federer pode bater o recorde de 106 títulos do Jimmy Connors. Ou seja, vai ser um feito histórico. E ele, para mim, é o melhor jogador de tênis da história, poderá ter isso consolidado, mas ainda lhe faltam seis títulos. Seis títulos. Muita coisa, é muita coisa. Na idade dele não vai conseguir. É muita coisa. Tem chão pela frente. Mas eu, não, como eu já disse aqui, não torço contra o Inter. O Inter ganhou tudo bem. Sabe quem é que estava também no jogo ontem? Pete Sampras. Foi um dos maiores jogadores. Um dos maiores jogadores. Um dos maiores jogadores. Ele e o Agassi foram os dois maiores jogadores de tênis. Mas estava na arquibancada, Pete né? Sampras foi o governador. Lá na Indian Wells, lá de tênis. Né? Mas não estava jogando. Não, estava assistindo. Tu não viu o Pete Sampras? Tu é jovem. Como não? Tu viu, velho? Tu viu ele jogar? Ela tem um pouquinho mais de 30. Então, mais de 30 um pouquinho mais de 30. Ele era espetacular. Eu fico impressionado de ver o Bernardone só ver televisão. Ele dorme até o meio-dia, só vê televisão. E tem um torneio de cuspe à distância que ele viste a semana passada, sábado, no canal 580. Mas ele entende, porque realmente cuspe o Pete Sampras... Sabia que tem cuspe à distância? Ele viu esse... Não, eu acompanhei a vida dele toda. Ele e o Agassi. O André Agassi também. Claro. Bom, pessoal, olha aqui, hoje em função Não, só para completar aqui, ó, de novo? só para ficar, para fechar redondo, uma coisa que é verdadeira. O time do Grêmio tem 7 ou 8 jogadores que ganham 1 milhão por mês. Kahneman, Jeromel, Luan, esse que entrou agora, que não joga nada. Ninguém jogava nada no Grêmio. Não, esse que não joga nada, que pagaram 40 minutos. Tardelli, entendeu? Luan, Tardelli, esse outro, o Moreno, esse aí que está de titular agora, ganha Marinho ganha 700 pau. Olha aqui, ó. O melhor deles, que é o guri que entra para decidir, ganha 50 mil. Quanto é que ganha o Que vergonha! Vamos perder esse guri, ó. Esse guri vai mandar quanto é que ganha o Alessandro um pouquinho mais hoje, como aquele guri que foi embora mandou o Renato. Quanto é que ganha do Alessandro para não jogar? Não, aqui, ó. O Alessandro já ganhou. Então, está ganhando para não jogar. Quando o time do Grêmio, jogadores do Grêmio, tiver todos os títulos que teve o do Alessandro, é que, ó, eles podem dizer, eu mereço ganhar 1 milhão. Mas não, aqui, ó, eu quero ver quando explodir aquela porcaria lá, não ter dinheiro para pagar. Porque, como ele fala além dos 20 milhões da Folha, tem mais 20 em cima, tu que é empresário, não tem os impostos e coisas. Sim. Eles não são. Não recolhe, não pagam, tu quer dizer. Eles não pagam. Olha aqui, ó. Quando explodiu o troço. Bernardone, eu quero saber se tu está bem informado das salafrárias que aconteceram lá na frente da minha casa. Da do Grêmio tu sabe bem. Eu quero que tu traga também esse diagnóstico todo que tu faz do Grêmio no Internacional. Mas olha aqui, vamos deixar para lá isso aí, acabou o futebol aqui hoje.
Nós estamos aqui, a Simone Magalhães adora sucos Petri de laranja. E em homenagem a ela, viu, Algai? Nós estamos aí hoje com sucos Petri. O Algai gosta um pouquinho de água também para juntar com sucos Petri. Né? Mas sucos Petri, a sua sede pede o melhor. Sucos são sucos Petri. A bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Sucos Petri, auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100. Auxiliadora predial. Não deixe o seu imóvel ser administrado por pessoas que não tenham a capacidade de gerenciamento do negócio. Proteja o seu patrimônio. Auxiliadora predial. E com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. São 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Aliás, eu acho que é a segunda, já não sei se é a primeira casa do Tony Blair. Lá em Canoas, Algar. Aquela Cobasi de Canoas foi o Algar que fez, né? Sim, maravilhosa. No Parque Shopping Canoas. No Parque Shopping Canoas. Uma maravilha. Eu visitei a Cobasi esse fim de semana aqui no Barra Shopping. E realmente a Cobasi hoje está sendo um ponto de encontro no shopping. O pessoal leva os seus pets e tal, né? O Tony Blair já está acostumado. O Tony Blair vai em Canoas e em Porto Alegre também. Não, só em Canoas, não dou conta. Ele é muito gordo. E tem que carregar no colo. Não pode entrar aqui no shopping. Margaret Thatcher também. Não. Mas quando o Tony Blair era mais novinho, né? Eu fiquei com dó dele. Comprei um amiguinho, né? Disse, vou comprar um irmãozinho, né? E fui inventar de batizar o irmãozinho de Guido Mantega. Não deu certo. Tive que dar o irmãozinho dele. Que dar errado. Ele ignorava o linguicinha, coitadinho. Tu tinha que dar mesmo, porque não vale nada, Guido Mantega. O Winston Churchill da próxima. Pois é. Tá mais uma linha conservadora. E a Aspecir, que é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Pessoal, não perca o seu sono. Temos aí o Banrisul, o banco que não deixa você ter um sono ruim, quer dizer, recupera o seu sonho e faz com que você sonhe, né? Sonhar sempre é muito bom. Quem não sonha, não vive. Então, a vida vive de sonhos. E sonhos não são só um, você tem que vários. Ontem eu citei Albert Bertolt Brecht, que dizia, né, que aquele cara que sonha a vida toda, isso é imprescindível para a sociedade. Então, nós temos que ser imprescindíveis para nós mesmos e para a sociedade. Então, vamos ver aí essa mensagem do Banrisul, que é o banco que realiza o seu sonho. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas. O crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, são 19 horas e 24 minutos, programa Atividade é programa ao vivo, há 26 anos no ar pela RTC TV, para todo o Rio Grande do Sul. Nós temos aí 511 pontos de net espalhados pela geografia gaúcha e, claro, também pela alternativa e as alternativas da internet, que você pode ver a nossa atividade em todo o mundo. Bom, claro que um programa jornalístico desses, ao vivo, diário, ele não pode fugir de assuntos do dia, assuntos polêmicos. Nós temos a questão lá de Suzano, né, em São Paulo, mas próximo aqui a nós temos o que aconteceu em Três Passos, né? O julgamento prossegue, deve, eu acho que provavelmente terminar até amanhã. E o pessoal aqui da mesa, acho que todos ouviram, eu também ouvi, depois a gente vai conversar sobre isso, mas Simone, a gente fica muito chocado, fica abatido, olha, é muita tragédia em cima de tragédia, né? E a que ponto chega a raça humana, ouvindo as pessoas falar, a forma como aquele menino foi trucidado, foi assassinado, foi chacinado, é uma coisa que choca o ser humano. Silvio, eu estou desde segunda-feira trabalhando com fonezinhos de ouvido e escutando todo o julgamento, né? Então, desde as delegadas no primeiro dia, no segundo dia, né, que eles começaram a
a entrevistar os acusados, as testemunhas, e vai te passando uma tristeza aquilo ali, sabe? Porque assim, tu vê a pessoa falando como aquele menino era tratado, gente, ele era filho de um médico, uma pessoa que tinha posses. A criança era quase um mendigo. E extremamente conceituado na região. Exatamente. E por que ele fez isso? Porque arrumou uma mulher que foi lá e fez a cabeça do cara e ele se envolveu e a criança vivia rolando pela cidade, na casa de um, na casa de outro. Teve um dia, acho que foi terça-feira de manhã, que uma senhora, a tia Ju, né, que cuidava dele mesmo, que ele chamava ela até de mãe, eu chorei vendo o depoimento dela, porque eu fiquei pensando, porque eu sou tia, eu tenho meus sobrinhos, tenho afilhados, como alguém consegue tratar uma criança daquele jeito? E hoje, quando eles começaram a depor, mas assim, ó, uma cara de pau, um choro, simulando, teve a Edelvânia simulou um desmaio, ó, gente, desculpa, mas a pessoa não desmaia assim encostando em câmera lenta, não, ela foi simulando um desmaio, uma coisa absurda. Eu realmente fiquei muito chocada, sabe? E hoje começaram os promotores, eles começaram a fazer, né, a colocar tudo com riqueza de detalhes, inclusive mostrando fotos. E aí o Leandro se retirou, né, da sala de julgamento porque não queria ver as fotos do filho dele morto. Devia ter visto. Como é que a criança... Eles não mostraram, né, não deixaram filmar, obviamente, né. Mas as fotos da criança nua, queimada por causa de ácido e tudo mais. É um absurdo, assim, um completo absurdo aquilo ali. Não sei, não dá para chamar de animal porque um animal não faz isso com uma cria. Eu tô muito confiante que eles peguem pena máxima, todos, sabe? Porque até já se fala que tinha uma combinação ali, né? Que a mulher assumia, a madrasta ela ia assumir tudo pra livrar ele, porque ele ia ficar trabalhando e sustentando a família. Não, eu acho que tem que condenar todo mundo, tá na cara que ele era conivente. O cara disse que tinha um combinado com o filho, que ele tinha que chegar até às 7 horas da noite em casa. Não apareceu sexta, não apareceu sábado, domingo ele ligou. Na segunda a criança não tinha aparecido, ele sequer foi na escola para saber se ele estava na casa de um amiguinho e foi para a escola. Tá na cara que ele sabia de tudo, tá na cara. Mas é uma coisa tão revoltante, assim, eu tô acompanhando aquilo ali, mas assim, olha, hoje, sinceramente, eu me senti abalada, sabe? Eu tô me sentindo abalada de ver aquilo ali, porque a gente não sabe do que o ser humano é capaz. É uma atrocidade tão grande. A gente está assistindo tudo desde o início, a gente fica... Se não teria acontecido, esse menino ainda está vivo. Quando ele foi pedir socorro no Ministério Público. 2 vezes. 2 vezes ele foi lá. Ele foi na delegacia, pediu socorro e não deram pelota. Não. Quer dizer, isso aí não estão falando. Deveria também botar eles também no banco dos réus lá, porque eles foram culpados. O guri não conseguiu, terminou acontecendo o que aconteceu com a criança. Entendeu? Então, olha aqui, ó, isso sirva de lição também para quando alguma criança ou alguém for pedir socorro numa delegacia, não fica o delegado, quando uma guria é estuprada, não fica o delegado perguntando se ela gostou, não foi ela que provocou, não tem que fazer isso. Tem que dar o apoio total, porque é ela que foi agredida. Tem delegado que faz isso. Então, esses que não deram apoio para esse menino, deveria também não dormir de noite. Dizer, olha, se eu tivesse abraçado e mandado esse menino para a casa da avó, entendeu? E tirado ele lá do meio do casal, talvez ele estivesse vivo aí. Então, olha aqui, porque o que fizeram com ele foi uma judiaria. Foram para uma festa no sábado. E os 4 tinham que ser punidos, porque um cavou, o outro comprou o ácido, o outro matou, o outro foi o que
coordenou tudo, entendeu? Os 4 têm que tomar a pena máxima total, porque os 4 tiveram... Olha, o cara matar, querer atirar ácido em cima de uma criança de um buraco, então, olha aqui, ó, não dá nem para imaginar. Agora, essas coisas que o Bernardoni falou aí, uma das coisas que a gente chama muita atenção é que o menino, assim como aconteceu lá em São Paulo, aqueles 2 que entraram na escola, eles ficaram um ano, parece que arquitetando o plano. Quer dizer, eles deram muitos sinais de que iam fazer aquilo. Como esse caso do menino, ele foi no fórum, ele pediu socorro para todo mundo e ninguém deu assistência. Então, eu acho que, claro, tem muita... Tu falaste em crueldade do ser humano. Se tu pega, por exemplo, no budismo, o Buda dizia, 500 anos depois de Cristo, ele dizia o seguinte, 500 anos antes de Cristo, Moisés foi depois, o Buda dizia que a vida é uma tragédia. E, na verdade, aí tem um livro em que ele deixou como... fazendo essa análise do ser humano, da natureza do ser humano, e ele focava em 3 aspectos da tragédia que é a nossa vida. E se nós pensar bem, Schopenhauer dizia assim, por exemplo, que a felicidade não é senão momentos de fugaz ausência da infelicidade. Quer dizer, nós temos muito mais momentos infelizes, trágicos, do que felizes. Então Buda dizia assim que a grande tragédia do ser humano estava focada na velhice, na morte e na doença. Hoje, os filósofos atuais acrescentam mais 2 aspectos, que são o ócio e a solidão. Imagina a solidão desse menino, né? Não teve assistência do pai, da mãe, dos parentes próximos, dando sinais, fazendo aqueles sinais claros, né, evidentes de que ele precisava de socorro e ninguém fez isso aí. E eu me lembro, Gaia, nós que somos de uma geração, o Cláudio Candiota, também o Bernardoni, que nós vemos uma geração em que a família, ela era tudo para nós, né? O socorro que nós pedíamos, o afeto que nós tínhamos, estava na família. E a partir dali nós íamos para o mundo. Hoje, esse menino é um exemplo disso. Aqueles meninos lá de São Paulo também são. Quantos milhares são que não têm sequer o apoio da família, o afeto, o apego, o amparo? Então, isso destrói essas crianças, isso destrói essa geração. E é por isso que a tragédia está aí. Silvio, também assim, como o Bernardoni citou, não foi só uma falha do Ministério Público lá, a cidade toda sabia da situação do menino, mas como era uma pessoa, um médico conceituado, isso eu conversando com um amigo que conhecia bem ele, eu fiz essa pergunta, mas por que ninguém foi lá, denunciou? Ninguém ia se meter com ele, ele comprava em todo o comércio, morava numa boa casa, era bem relacionado na alta sociedade da cidade e da região. Então ninguém queria ser penalizado por encarar essa bronca, vamos dizer assim, entre aspas, de questionar ou de fazer coisa diferente do que eles faziam. E realmente, mas a gente vendo a estratégia da defesa ali, é bem clara, jogar tudo nela, ele tendo uma pena menor e dependendo dessa pena já com quase que 1/5 da pena cumprida, ele já teria os benefícios da lei, né, para estar fora da cadeia em pouco tempo. E aí ele começa a bancar tudo para livrar ela, né? Talvez seja isso a estratégia. Mas a crueldade de algumas coisas e a falta de fundamento para os depoimentos, principalmente da cúmplice ali, da Edelvânia, que cavou o buraco com um macaco de carro, né? Quer dizer, não sei se não foi feita uma perícia no carro dela, porque cavar um buraco com um macaco do carro vai deixar terra por tudo que é molinha, por rolamento, por rodinha, quer dizer, tu não consegue limpar um macaco depois de cavar um buraco de dimensões que pudesse colocar uma criança dentro. Então, é tripudiar a inteligência da promotoria, da própria comunidade que sabe o que aconteceu, todo mundo ali sabe o que aconteceu. Então eu não sei no que vai dar, mas eu espero que tenham punições bem severas e eu acho que um julgamento dessas dimensões a gente só teve no caso Daut, que eu me lembro, acho que não me lembro de outro nesse meio tempo. E até hoje não foi esclarecido. Até hoje não foi esclarecido. O caso Daut até hoje não foi esclarecido. Aqueles lá de São Paulo, os Nardoni... Sim, mas eu digo aqui no Rio Grande do Sul. Sim, aqui eu acho que... O caso também é horroroso, né? Tu falaste aí muito bem, o doutor H, que diziam que as pessoas não se intrometiam, que se tratava de um médico, um cara bem posicionado, rico, né?
Ela mesmo, no depoimento, ela dizia que, aí falaram hoje à tarde, que ela tinha 4 empregadas e se jactanciava disso, que ela era rica, podia, enfim. A Sociedade de Psiquiatria de São Paulo fez uma pesquisa, eu leio muito essas coisas também, eu leio muitos sobre vários assuntos, e ela fez uma pesquisa aí o ano passado, e chegaram à seguinte conclusão, que é nos lares dos ricos que acontecem as maiores tragédias. Há um capítulo que eu não sei por que não teve repercussão, que em Porto Alegre é a capital brasileira do suicídio. E a capital brasileira do suicídio, Porto Alegre, o suicídio 95% acontecem nas classes A, classe A. Então, o que denota isso? Eu não sou psicólogo, não sou analista dessas coisas, mas é uma coisa para a gente refletir, né? Essa falta de amparo, será que o dinheiro realmente está afastando as pessoas do convívio até familiar, de dar esse afeto, de dar esse amparo, né? Essa proteção, dar essa orientação que as crianças estão tendo falta e vão buscar na internet e são presas fáceis para traficantes, para aliciadores de qualquer maneira? Quer dizer, aí que está, esse é o grande problema, né, Bernardoni? Tu não achas que esse seja uma coisa também difícil de tratar, a questão tu tem falado muito sobre isso, do tráfico das nossas crianças. Mas a maioria, a gente vê que hoje, a maioria dos traficantes pegam os jovens hoje, que a grande parte da periferia são pobres, são crianças que nem não estudam. Então eles pegam essas crianças porque entra o dinheiro fácil, por isso que eles não duram. Pode ver, os jovens não passam dos 25 anos. Eles se metem nas drogas, se metem no meio dessa turma pesada, não dura muito tempo. O maior número de mortes, Bernardoni, aproveitando só para ilustrar, é entre 14 e 28 anos. Não passa dos 25. Aquele que passa dos 25 ainda está vivendo de novo. Então porque ele é mais fácil, entendeu? Não estuda, os pais também não têm como ausentes também, dar sustento para eles. Eles vão lá buscar o dinheiro e trazem para casa, que o traficante deu, entendeu? Então, eles incentivam para que os filhos vão para a rua e vão fazer isso que estão fazendo. Então, porque não é todos, né? Porque a gente vê que são poucos, não são, perto da população não são muitos os que saem para o lado torto da vida, entendeu? Então, mas o estrago é grande, né? Sempre essas tragédias fortes que acontecem é nessa turma. Essa turma que está envolvida nisso aí. Perfeito. E aí, eu não estou acompanhando realmente o julgamento especificamente, né? Eu conheço o caso, óbvio, né? Não há quem não tenha ouvido falar desse caso. Mas só ouvindo vocês aqui me permito concluir o seguinte: a sociedade brasileira ela foi destruída. Sim. O Brasil é um país falido em todos os sentidos. Tem um termo que em inglês se chama failed state, que é o que se aplica para a Venezuela, mas que não é a tradução literal, não é falido. Seria como se um estado esfarelado, né? Completamente destroçado. Então, e não foi nos últimos 16 anos, ou 14, 15 anos do PT. Evidente que nesses últimos anos houve a destruição total, claro, e absoluta de uma destruição gradativa que começa na Constituição de 88 e cujo objetivo era destruir os valores. E destruir os valores começa por destruir a família e o próprio sistema de amparo. Como o Bernardoni falou, o menino pediu socorro às instituições, mas faz parte do sistema socialista destruir a família e as instituições. Então, hoje no Brasil não tem nada funcionando. É uma falácia, as instituições estão funcionando. Isso é falso. O próprio ministro Joaquim Barbosa disse há algum tempo, o ex-ministro, né, do Supremo, né, que algumas instituições estão funcionando. Ora, se as instituições estivessem funcionando, uma organização criminosa não teria destruído o país e efetuado o maior roubo da história do mundo. Não tem precedente, não existe nada parecido com o que aconteceu no Brasil. Então vamos pegar um exemplo. Nos Estados Unidos, desculpem, eu sempre cito como exemplo porque eu passo metade da minha vida nos Estados Unidos.
e tenho negócios lá, tenho parceiros lá, enfim, clientes que têm investimentos no Brasil e tudo mais. Então, eu conheço a legislação. Nos Estados Unidos existe uma lei que chama Foster Parent. E se chama Foster porque o autor da lei é o Mr. Foster. São famílias temporárias de adoção. Então aqui nós temos a adoção definitiva, quando a família vai lá e adota uma criança, né? E lá tem esse outro sistema, que é uma adoção temporária. Então a criança está mal dentro daquela família e existe um cadastro de famílias que se propõem a adotar provisoriamente ou temporariamente essas crianças. Eu tinha um amigo, tem, porque ele está vivo ainda, que ele adotou 4 crianças. Né? Então é o seguinte, a criança sai da família, por exemplo, se a família é de viciados ou se a família é destroçada, como parece ser essa aqui. Daqueles meninos de São Paulo, a mãe dele era drogada. Então o que acontece? Vai para uma família que cria aquela criança. Inclusive ela não perde o contato com a sua família. Se a mãe estiver presa por drogas, ela pode ir lá no presídio visitar, mas ela está sendo criada por uma família estruturada. E eu conheci, como eu disse, 4 pessoas. Então, como no Brasil absolutamente nada funciona, né? O país falido, destroçado, com algumas instituições tentando salvar o país e que talvez agora até conseguindo o país se transformar em um país liberal e efetivamente democrático, porque o Brasil não é uma democracia. Eu posso até explicar depois por que não é, né? Já expliquei outras vezes, mas posso explicar de novo. Se houvesse um sistema funcionando, como há nas democracias, o sistema teria amparado essa criança, teria retirado do convívio dos pais, já que a criança aparentemente vivia abandonada, foi lá pedir socorro para juiz, para promotor, para todo mundo. Se o sistema funcionasse, essa criança teria sido acolhida, estaria sendo criada por uma família estruturada, até que a família biológica se acertasse ou não se acertasse. Porque se não se acertasse, continuaria sendo criado por uma família estruturada. Então, sim, o principal culpado, espero que sejam condenados essas pessoas que cometeram essa atrocidade, na pena máxima, que no Brasil é uma piada, porque a Richthofen está solta, entendeu? Assassinou os pais e está na rua, é um país sem lei, e é outra barbaridade que permite que a pessoa pense nesse tipo de crime. Porque se ela pensasse que aqui tem pena de morte, por exemplo, que alguns estados americanos têm pena de morte, eu ia pensar 10 vezes antes de cometer esse crime. Entendeu? Se tivesse prisão perpétua, mas não, aqui não tem punidade nenhuma. Pena máxima, cumpre 1/6 da pena, o assassino está na rua. Então, se não houver uma mudança no Código Penal, como propõe inclusive o ministro Moro, né, com o seu pacote anticrime... Com todas as resistências, né, que existem. Não, é evidente. E como o Brasil o que mais fabrica no Brasil é criminoso, ladrão, entendeu? Então, sim, existe um grande grupo contra uma lei anticrime. Se não houver punição, os caras se dão o direito de cometer um tipo de crime porque não estão nem sequer pensando na punição. Já estão bolando quem vai ser solto, quem não vai, quem cumpre a pena, quem não cumpre. Isso que vocês disseram é estarrecedor. Que as pessoas pensaram nisso porque sabem que o Brasil é o país campeão mundial, se não for interplanetário, da impunidade. O que gera tudo isso é impunidade. O Brasil é uma piada em termos de lei penal. Entendeu? Quer dizer, só aquela leizinha diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é uma aberração. Por quê? Porque todo mundo sabe que a sentença nunca transita em julgado, porque o processo permite 1 quatrilhão de recursos. Eu sou advogado de uma ação coletiva de consumo, não é? E essa ação é uma ação civil. Nós já enfrentamos mais de 49 recursos em 10 anos de processo. Isso é um absurdo que o sistema permita uma barbaridade. Até carta fiança falsa já foi juntada. Uma vergonha. Então, assim, ou se conserta o país ou nós vamos do chão adentro. E vou te dizer mais. Entendeu? Agora estão votando lá. Votaram lá agora o seguinte, que tudo que é crime vinculado com Caixa 2
vai ser julgado pela Justiça Eleitoral. Ou seja, Então, não será julgado. acabar com a Lava Jato. Não, é uma vergonha. Esse é o nosso país, né? Esse é o Brasil. Bom, o Dia Mundial do Rim será dia 17 de março, agora, domingo, né? E amanhã estará aqui a representante da Via Vida, que vai falar, ela que é do Via Vida Pro Doações e Transplantes, vai falar sobre isso, em acordo com a Sociedade Gaúcha de Nefrologia, uma coisa importante, então amanhã estaremos recebendo aqui na atividade esse pessoal. O Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Procure, se você não é associado ao Cindy Lojas, se associar, porque Cindy Lojas aí tem instrumentos, né, cursos de capacitação para você e para o seu corpo de funcionários, para que haja maior produtividade e maiores ganhos para a sua empresa. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidrobox, telefone 3302-4343. Vamos aí ouvir e, claro, ver a mensagem do nosso supermercado Zafari. Supermercado Zafari, que eu sempre digo, o pessoal me ligou outro dia, um amigo meu de São Paulo, que estava vendo o programa quando eu falei no Zafari. Ele mora ali justamente perto do Allianz Parque, do Palmeiras, onde está o nosso supermercado Zafari. Então, vamos ver essa mensagem do supermercado Zafari, que é o ícone dos supermercados gaúchos e brasileiros. Vamos acompanhar. Muito bem, são 19 horas e 47 minutos, programa ao vivo aqui, atividade para a RDC TV, 511 pontos espalhados pela geografia gaúcha. Quero dar um cumprimento para várias pessoas, né? Tem uma série de pessoas que estão nos vendo lá em Uruguaiana, Santana do Livramento e aqui em Porto Alegre a Cadica Costa. Aliás, um grande abraço a Cadica Costa, você deve conhecer a Cadica, que é dançarina, bailarina, dançarina, tem uma escola de dança, enfim, muito famosa aqui em Porto Alegre e já faz eventos fora, aqui em Buenos Aires, Rio Grande do Sul, fora do nosso estado também. A Cadica, que é uma grande bailarina e ela dança muito bem tango. Ela está fazendo um desafio para mim, porque lá um tempo atrás, o Bernardo estava aqui, quando ia muito a Buenos Aires, eu dançava tango com as maiores bailarinas da Argentina. E estou dizendo isso, na década de 70 eu era o El Gardelon, que o Adroaldo Streck me colocou esse título, El Gardelon. Nós vamos ter que ver um dia tu dançando. Então agora a Cadica ouviu esse dia desse programa e ligou dizendo assim, agora ela vai me desafiar para dançar tango. Eu disse, olha, eu estou meio destreinado, mas a gente treina, Vamos ter que fazer um vídeo e trazer para mostrar que não tem um cara aqui na bancada que era o rei da dança. Fazer ao vivo aqui no... Tem um cara na bancada que era o rei da dança, tá do teu lado aí. Ele não quer se mostrar, mas era o rei da dança. Mas, cara, outro dia eu fui visitar uma tia minha que está numa clínica aí, infelizmente faleceu há pouco tempo, e ela lá tem recreação, e na hora que eu fui tinha bandinha e tudo, e ela me pediu para dançar, ela já estava com Alzheimer e tudo. E eu disse, é impossível, não tem, Algaia para dançar não combina a coisa. Então um beijo, Cadica. Não combina. Um beijo, Cadica, muito obrigado para vocês também que estão no assino em Uruguaiana, Livramento, o pessoal de Uruguaiana que são meus conterrâneos. Olha aqui, formação e informação de qualidade, sempre sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog do Percival Pugina. Basta digitar aí www.pugina.org. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, estacionamento com manobrista. E a Kimura Car Care, né, que é especialista em cuidados automotivos. A isso é uma grande conquista nossa, a Kimura, aí, que ela faz um trabalho sensacional de recuperação, né, de modernização de carros importantíssimos. Vocês vão ver uma imagem aí da Kimura, que tem contato aí, ó, 5199 60 66 565. Olha, esses carros que são tornados ainda muito mais bonitos, né? Olha que maravilha esse carro aí. Ó. Que carro é esse aí, Gaia? Isso é uma Mercedes, né? Mercedes, é. Mas isso é da década de... Isso é dos anos 50. Anos 50. O Agar tem coleção de carrinhos, né? Isso é uma BMW, esse é Mercedes. Olha só.
Mercedes aí, Final ó. dos anos 50, Aham, 58, que beleza. 57. Então aqui, ó, Kimura, você quer deixar o seu carro ainda mais lindo ainda, vai na Kimura, né? E realmente a Kimura está tendo aí uma grande aceitação no mercado gaúcho e aqui pelas imediações. Bom, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que vai demitir 15 diplomatas. Por quê? Claro, a orientação do governo é diametralmente oposta à que vinha acontecendo aqui, que eram diplomatas alinhados com uma ideologia voltada para a esquerda, voltada para os países que só sugavam do Brasil. Para o socialismo. O socialismo. Sugavam do Brasil, nos tiravam coisas e não devolviam, nem vão devolver. E eram aliados digamos assim, o governador usa o termo, com a chinelagem do mercado internacional. Então, há uma nova orientação. Eu acho importante isso, né, candidato, essa troca de diplomatas. Eu imagino que o Brasil tenha uma chance de se transformar em uma democracia. A oportunidade está aí. Se vai conseguir ou não vai, não sei. Eu trouxe aqui uma notícia antiga, deixa eu ver até de quando é, que eu tinha, ainda existiu o jornal O Sul impresso, 20 de março de 2016. Qual é a câmera 12? Porque são tantas câmeras aqui ali, que a gente não sabe qual a gente vai escolher. Bota na manchete aqui, ó. O que dá para ler aí? Deixa o Nem os ex-ditadores de diversos países, agora fugiu. Bota de volta aí. Nem os ex-ditadores de diversos países têm tanto dinheiro depositado na Suíça como os brasileiros que roubaram a Petrobras. Sabe quem Muito bem. Então, estamos fazendo aqui uma comparação do Brasil com todos os ditadores. Certo? Bom, e aqui diz o seguinte. Naquela época, 26 de março de 2016, eles tinham encontrado Lava Jato, investigação que arruba a corrupção na Petrobras, valores em dólares, roubados até aquela data. 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares são 3 bilhões de reais. Depois disso, a Lava Jato conseguiu recuperar, o último número que foi divulgado, 14 bilhões de reais. Então, são quantos? 4 bilhões de dólares na democracia faz de conta brasileira. Bom, então, eles dão exemplos de outros ditadores aqui. Por exemplo, quanto roubou o Fernando Marcos, que era famoso, a mulher estava cheia de sapatos, não sei o quê, 650 milhões de dólares. Fichinha, perto da organização criminosa da ditadura brasileira. Depois, Hosni Mubarak, 410 milhões de dólares. 10% do que roubaram aqui no Brasil, até agora do que se sabe. Né? Pegar um outro, Muammar Gaddafi, 360 milhões de dólares, ditador. Amigo do Lula. Amigo do Lula. Roubou porcaria, porque 14 bilhões foi o que já acharam, roubaram muito mais. Vamos deixar por isso mesmo, 4 bilhões de dólares. Então, até não vou nem perder tempo nos outros ditadores, porque são muitos chinelões. O Fidel Castro, por exemplo, que é o símbolo, o herói, o exemplo de democracia do PT, roubou 1 bilhão, deixou de herança para a família dele 1 bilhão de dólares. O Chaves também. A filha do Chaves, 4 bilhões de dólares. A última revista Veja, se não me engano, a filha do Chaves está morando onde? Em Miami? Está morando, não sei. Está morando por ali, naquelas ilhas ali, ali perto. E era o patrimônio dela, a filha do Chaves, 4 bilhões de dólares. Então vejam vocês, a Lava Jato recuperou 4 bilhões de dólares. Roubaram muito mais, porque todo dia aparece dinheiro roubado, dinheiro roubado. Isso não acontece em uma democracia, porque a democracia tem sistemas que prendem bandidos. Tem peso e contrapeso, tem fiscalização, tem isso, tem tribunais de contas que funcionam, que não são cabines de emprego e tudo mais. Então, se conseguiram roubar essa quantidade inesgotável, não se sabe, já deve ser trilhões, é que não apareceu, vai aparecer. Ainda nem apareceu o BNDES ainda. Né? Vocês vão ver que o Brasil está longe, mas muito longe de poder ser chamado uma democracia. Eu dou um exemplo aqui para começo de conversa. Democracia, quando se chama democracia, a segunda palavra que vem é democracia representativa. Muito bem. Os Estados Unidos têm 50% a mais de população do que o Brasil, tem 300 e tantos 345 por aí. Milhões de habitantes. E tem 435 deputados federais. O Brasil tem 513. Isso porque tem estados no Brasil que deveriam ter um deputado federal, se houvesse uma proporção, e tem 8.
Tem deputado federal em Roraima com 7 mil votos. E tem deputados federais que receberam menos votos ainda do que isso. Eu fiz um levantamento aqui. Se houvesse uma proporção na representação, o Brasil deveria ter, dependendo do número, eu escolhi um número, cada deputado representa 700 mil habitantes. Nos Estados Unidos é mais, 780 mil, uma coisa assim. O Brasil deveria ter, no máximo, 290 deputados federais. O deputado federal falecido, Clodovil, tem um projeto de lei que, obviamente, enterraram, que ele, fazendo uma proporção equânime, né, uma proporção real do número de representados por representante, o Brasil deveria ter, no máximo, 250 deputados federais. E isso está no livro do Antônio Augusto Mário dos Santos, né? É o começo para se poder chamar um país de democracia. E também uma democracia não tem 59 mil pessoas com foro privilegiado, porque são todos iguais perante a lei. Lá, nas democracias. Não nas ditaduras fazendo de conta. Vai dizer que a gente às vezes fica pensando, nossa, escândalo bom, eram os anões do orçamento e o Itamar, né, lá no Sambódromo, a saudade que eu tenho do Itamar no Sambódromo, que aquilo era um bom escândalo e todo mundo ficava apavorado. E não dava prejuízo para nós. E não dava prejuízo, deixa o moço se divertir, né? Aliás, nós temos que registrar aqui, ó, está acontecendo lá a Expo Direto é em... Não me toque. Não me toque, a Expo Direto. E uma notícia muito boa aí que a gente tem que dar notícia boa. O Rio Grande do Sul começa a colher a sua safra de soja e estamos neste ano superando o Paraná como o segundo maior produtor brasileiro de soja. Em primeiro lugar, Mato Grosso, segundo agora o Rio Grande do Sul e terceiro o Paraná. A economia, eu quero a opinião do Algair depois da bancada também, a economia começa a ter uma certa recuperação e isso é uma boa notícia, né, Algair? Na verdade, o que eu escutei é que, embora o problema da Zona Sul lá com chuvas e estiagem, o Estado vai ter a segunda maior safra dos últimos 10 anos de grãos. Né, vai de 30 milhões de toneladas. Então isso é uma boa notícia, porque o campo movimenta tudo. Na venda da safra, o pessoal compra mais máquina, investe, compra adubo, compra... O comércio ativado também, né? Investe em imóveis e movimenta toda a economia. Realmente o Rio Grande do Sul ainda é muito atrelado ao campo. E isso, quando a safra é boa e o trabalho da Emater é um trabalho muito bom também, ajuda muito, porque o Estado, por estar nessa ponta abandonada do país, né, bem dizer, que a gente é quase, só não é um Nordeste porque aqui o nosso nível cultural é bem melhor e a gente já teve muitos anos, nas décadas de 60 e 70, de prosperidade. Mas é muito importante para nós que a gente não tenha quebra de safra, não tenha problemas, para que o campo dê a resposta e os investimentos venham daí, né? Apesar de que, nos últimos 20 anos, o Rio Grande do Sul caiu muito em relação à sua participação na economia brasileira. Nós sabemos as razões por quê. Aqui nós fomos antipáticos a investimentos, nós adotamos uma ideologia econômica fora dos princípios até constitucionais. Nós, ao invés de atrairmos capital, nós fizemos uma política de expulsão de capitais. Então, isso se refletiu muito, inclusive se refletiu muito na questão dos talentos. Saíram muitos talentos daqui para fora do Brasil ou para outros estados. Sabe que eu estava escutando hoje, tem caras, por exemplo, que estão há 30 anos, 40 anos na política e a gente termina perdendo a vontade até de escutar um político. Eu estava escutando o Paim, que é o nosso senador aqui do Rio Grande do Sul, que não deveria ter sido reeleito. O teu senador, entendeu? Então? Meu não. Se dissesse o nosso, o meu não. O nosso do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Estou fora. Entendeu? Mas é aqui, ó, é um cara de pau, dizendo, agora com esse negócio dos meninos, esse lá em Suzano, lá. São Paulo. Ele diz assim, pois é, nosso presidente, que país é esse que nós estamos? Quem diz que o culpado é o Bolsonaro, só porque tem um projeto do armamento, entendeu? Então ele acha que já tem que meter uma peninha, quer dizer, o cara não tem vergonha de dizer, está vendo que está dizendo uma falsidade, mas dá aquela cutucada, quer dizer, então o culpado hoje tudo é o Bolsonaro, só porque ele tem os projetos que não foi. E eu vou dizer mais,
na época do PT, do teu partido, que tu está lá há 30 anos nesse teu partido, entendeu? Aconteceu mais 4 desses atentados que houve, que mataram várias pessoas no Rio de Janeiro, próprio São Paulo, foi na época do Lula e da Dilma. Aí tu nunca falou nada. Que país é esse que nós estamos? Quer dizer, aí quando ardeu no teu, daí tu não fala nada. Agora, porque serve para o Bolsonaro qualquer coisinha. Até o cara que foi preso, que matou a Mariela, disse que mataram a Mariela, que eu não sei se foi ele mesmo, que vai ser julgado. Só porque mora no mesmo condomínio, porque o cara mora lá no condomínio do Bolsonaro. Porque a filha do Bolsonaro namora o filho do cara que foi preso. Quer dizer, mistura as coisas, não tem nada que misturar, mas Bolsonaro tem que vir à tona, entendeu? Vocês estão mordidos, porque não ganharam a eleição, foram corridos, a Dilma foi corrida e tu tá preso, o Lula, entendeu? Aí, te põe no teu lugar, respeita o que está acontecendo, entendeu? Porque senão, do jeito que vai, tu também não vai se reeleger. É uma porcaria desse Senado, que tem que, o cara é eleito, fica 8 anos lá. 8 anos, que não deveria. Por que o deputado é 4, o presidente é 4 e o senador é 8? Por quê? São os caras lá mamando na teta todo esse tempo, entendeu? Quer dizer, olha aqui, ó, termina dando nojo de ver um político esse dando discurso. Bom, aliás, tu falasse aí no caso Marielle, essa novela, que parece uma novela mexicana, antes era Quem Matou Marielle, agora é Quem Mandou Matar Marielle. Olha, a gente claro que lamenta, era uma líder comunitária, teve seu papel importante na comunidade em que atuava e tal, mas ela estava atuando numa área de risco, a gente sabe disso aí. E por mais que se queira, que essa campanha venha sendo liderada pela Rede Globo, queira, de certa maneira, santificar a Marielle, ela atuava nessa área de risco, então tem que se ver bem exatamente isso. E o caso dela demorou 1 ano. Eu pergunto, Celso Danella, até quando? O Celso Danella faz quantos anos que o PT mandou matar e ninguém se preocupa com ele? O presidente da República foi alvo de assassinato e ninguém se preocupa com isso. Quer dizer, quem mandou matar Bolsonaro? A esquerda não quer saber. Não fala. Isso não quer saber. Vez, então eu vejo o seguinte, de vez em quando é uma pincelada. Então eu vejo o seguinte, aqui, o caso da Marielle, por exemplo. Como eu disse, a gente lamenta, é uma líder e tal, uma mulher, uma pessoa, um ser humano. Tudo bem. Agora, a esquerda faz um escarcéu todo, no mundo todo, que eu tenho a certeza, anote o que eu estou dizendo aí, anote, hoje é dia 14 de março de 2019, são 8 horas, 20 horas e 2 minutos. A Marielle, o PT e essas agremiações, os puxadinhos do PT, que fazem só alarde, eles vão fazer com que a Igreja Católica canonize a Marielle. Anote o que eu estou te dizendo, porque eles já foram na ONU, já foram nos direitos, eles foram no mundo todo, eles mobilizaram a imprensa, que tudo é esquerda, a esquerda mundial na área da imprensa, e eles vão levar a Marielle ou para ganhar o prêmio Nobel pós-mortem, como da paz, né, porque fazia direito, ou então canonizar ela como Santa Marielle. Aguarde e cuide, cobre. O Silvio, é interessante essa preocupação com a morte dessa moça, que obviamente precisa ser esclarecido. Claro. Não se discute. Como todas as mortes precisam ser esclarecidas. Agora, os milhares de pessoas que o Fidel Castro matou, esses não importam, porque quem matou foi o Fidel Castro. As pessoas que o Nicolás Maduro, que tem apoio de 5 ditadores, continuam matando, estão matando, né? O Nicolás Maduro está apoiado por 5 ditadores e pelo PT, representado pela sua presidente Crazy, né? Crazy. Não, Crazy porque ela é doida mesmo. Crazy Hoffman, entendeu? Então esse sujeito, Nicolás Maduro, um ditador, um assassino, um bandido, ladrão, defendido, entendeu? Está sendo defendido e matando gente lá. Esses que ele está matando, tudo bem. Esses podem matar. Os 63 mil que estão morrendo por ano porque o país foi destroçado, então se tu multiplicar apenas por 10 anos de PT, esquece os últimos 3 e multiplica por 10, são 630 mil mortos, dos quais foram esclarecidos, segundo consta no noticiário, 5% desses crimes. Então esses 630 mil mortos durante o governo do PT
tudo bem. Hiroshima e Nagasaki, que foram duas bombas atômicas, sabe quantos morreram em Hiroshima e Nagasaki? Que foi uma barbaridade. 377 mil pessoas. É a metade do que o PT matou em 10 anos. Ou matou não, ou permitiu matar, porque destruiu o país, destruiu as instituições, fez com que a impunidade tomasse conta, desarmou a população. Quer dizer, o país, o Brasil hoje, é uma Alemanha oriental. Quer dizer, no impeachment da Dilma caiu o muro. Entendeu? Ah, bom, que bom, agora vamos recuperar. Não vai ser tão fácil assim, porque nós não temos a Alemanha ocidental, capitalista e democrática para construir o que o comunismo e o socialismo destruiu. Então veja a missão que tem o senhor Bolsonaro e sua equipe de profissionais. Ele tem que reconstruir a Alemanha Oriental, muito maior, porque o Brasil é muito maior do que a Alemanha Oriental, sem o dinheiro da Alemanha Ocidental. É um país totalmente falido, é umas cinzas, nós vamos ter que reconstruir das cinzas o Brasil. Eu rezo pelo Bolsonaro e sua equipe todos os dias. Olha aqui, ó, o Big Brother esse da Globo vai dar 2 milhões de prêmio, né? Eu pergunto se a Fazenda não pode bloquear esses 2 milhões para pagar parte da dívida, que são 300 milhões que a Globo deve, que não paga os impostos. Mas eles vão dizer que é dinheiro de patrocinador. É? Vão dizer que é dinheiro de patrocinador. Não interessa que seja, é da Globo, é ela que está dando. Ele vai estar repassando. Está repassando o dinheiro, prende esses 2 milhões para pagar parte do que eles devem. Mas não precisa, governador, não precisa aprender isso aí. A lei de imprensa e a lei dos meios de comunicação, a lei de, como é que chama o governo, de exceção do canal, ela prevê isso. Lei das concessões. Lei das concessões. Se o concessionário, que é o caso da Rede Globo, não pagar, ela é passível de ter cassado, né, a sua concessão. Só que precisa ter culhão para isso, né? E o Bolsonaro tem. Ele que se prepare. Então eu vejo assim, não precisa caçar esses 2 milhões, tem que cobrar os 300 milhões que eles devem. Todos nós, se nós não pagamos, olha, se nós não pagamos, nós somos, podemos até ir para a prisão. Por que a Rede Globo tem esse favorecimento? Pega no imposto de renda. Não, Deus Você não paga R$30. Se tu errar ali e deixou de pagar R$30, eles te processam. Não, uma vez eu errei, quando fazia aqueles ainda de papel, preencher papel, eu errei assim por desatenção. Eu, ao invés de colocar assim, dizia assim, ó, rendimentos do exterior. Eu nunca recebi nada do exterior. Não, mas é uma coluna grande, então rendimentos do exterior. E aí embaixo, rendimentos do mercado interno, uma coisa assim. Aí eu esqueci e coloquei, ao invés de colocar na segunda, eu coloquei no primeiro item, que era rendimentos do exterior. Ai, meu Deus. Eu fui chamado e os caras queriam saber como é que eu disse que eu declarei que ganhei dinheiro do exterior e eu estou desmentindo que não, que eu errei. Olha, até isso, quer dizer, pelo amor de Deus. Né? E esse pego mesmo. Agora, pode esse que pegaram um apartamento lá com 50 milhões. Da onde é que saiu o saque dos 50 milhões? Deram um alvará para ele ficar em casa, entendeu? Ou estão anulando o processo dele. Quer dizer, olha que vergonha. Quer dizer, o cara andava com 50 milhões de dinheiro vivo. Tem que fazer lá, tem que roubar bastante, que aí não tem problema. Mas olha aqui uma notícia importante aí de último, estamos no caminho para o final do programa, é que o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está tratando junto ao Paulo Guedes, a equipe econômica do governo, de fazer com que haja uma amplitude maior nas fontes de fornecimento de crédito no país. Hoje, nós temos 200 e poucos bancos aqui no país, e nos Estados Unidos há mais de 5 mil bancos, e isto, segundo ele, e é um diagnóstico realmente certo, esta concentração, né, Simone, de bancos, pequeno grupo de bancos, de certa maneira, dono de mais de 90% da oferta de crédito do país, faz com que haja, por esse monopólio, um aumento da taxa de juros. E eu acho importante esse caminhar, né, quer dizer, nesse sentido, de democratizar melhor a oferta de crédito. O Roberto Campos Neto, ele tinha bons argumentos para ser um bom cara, né? Porque bom DNA, né? Ele vem no DNA, né? Quem, assim, pelo menos os economistas ou empresários não conhece o Roberto Campos, né? Mas essa proposta dele, Silvia, é muito legal porque
a gente vê assim, ó, antigamente nós tínhamos vários bancos, o mercado financeiro era muito pulverizado. Cada quadra da Rua da Praia, das imediações ali, tinha 6, 7 bancos. Tudo, vários bancos. Aí eles foram fazendo fusões, comprando, e hoje nós temos Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Deu. E temos o Banco do Brasil e a Caixa, ou seja, nós temos 6 bancos. 6 grandes bancos. E o lucro... Itaú também, né? Itaú Unibanco, né? Itaú Unibanco que juntou, né? Então, eu acho que está se diversificando um pouco e os bancos grandes estão começando a sentir isso. Até porque tem esses fintechs, né? Que são essas financeiras tecnológicas, tipo o Banco Nubank, que são bancos virtuais que eles não têm essa infraestrutura que os grandes bancos têm, mas oferecem os mesmos serviços. Então, tem muita gente migrando, porque a fortuna que os bancos ganham, né, com taxas e tudo mais, encarece as taxas. Outra questão também que ele traz, né, é a questão do governo, a dependência do sistema financeiro com a estatal. Óbvio que o sistema financeiro vai preferir emprestar dinheiro para o governo, porque não tem risco, né, do que emprestar para outros mercados. Só que o que o governo faz com o dinheiro? Ele vai pagar outras dívidas, ele vai tesourar. O que o empreendedor faz? O empreendedor vai comprar máquinas, vai gerar economia. Então precisa tirar esse dinheiro, essa preferência do governo e jogar isso para o mercado. Jogar crédito, né? Pulverizar esse crédito. E isso é uma proposta legal que ele traz, que vai desconcentrar essa questão do crédito. Eu acho muito interessante. E poderá trazer uma redução da taxa de juros. Eu me lembro quando em 94 se lançou o Plano Real, 30 de junho de 94. E ele estava fincado em 3 pontos: a questão cambial e dos juros, a questão da inflação e a questão do ajuste fiscal. 3 bases, digamos assim, do Plano Real. A questão do câmbio foi mais ou menos resolvida, se criou o câmbio flutuante e tal, o câmbio hoje está mais ou menos dentro das expectativas do governo, sempre esteve. A questão do juro é que não foi resolvida aí, que pode ser resolvida nesse sentido. A questão da inflação se resolveu, nós estamos com uma inflação mais ou menos em país desenvolvido, né? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas às vezes até abaixo da média mundial dos países desenvolvidos. E a outra questão, né, doutor Algair, que é o ajuste fiscal, e esse me parece o mais difícil, porque o ajuste fiscal vai mexer no governo, nos interesses do governo. Esse é o sonho de consumo de todo empresário. É o que todo mundo quer, né? Mas daí como é que faz? Aí é que é o problema. Mas aí como é que faz para fechar aquela torneirinha, né? Esse é o problema. Tem que reduzir gastos. Que, aliás, o Bolsonaro começou a fazer hoje, ele está no seu 21 mil cargos, e assim tem que reduzir custo, né? Sim, com 159 bilhões de déficit, os bancos estão dando risada, porque vão emprestar esse dinheiro a juros lá em cima e nós aqui pagando. Eu morro de inveja, eu tenho uns amigos empresários nos Estados Unidos, então um deles tem uma rede de lojas, várias lojas. Aí ele fala, eu vou abrir uma loja em tal lugar ali que o ponto é bom. Então, ele faz um plano de viabilidade econômica, leva para o banco e o banco dá o dinheiro para ele. Por quê? Porque sabe que vai ter retorno e tal. E o juro não tem nem comparação, né? Porque nós pagamos por dia aqui, eles pagam por ano. Não, mas compara... Desculpe, eu não quero que vocês levem a mal esses dois aí, mas o Silvio fez uma pergunta para o Algaia, e aí vocês... respondi. Tu não conseguiu nem iniciar a resposta, vocês já tomaram conta. O que eu tenho que ver com isso? Tu é o âncora do programa. Não tem nada a ver com isso. Não manda nada. Desculpa, foi eu que atravessei. Mas aqui, eu disse que sou o âncora, e ele que se atravessa. Mas esse momento do programa é que eu aprendo na bancada, com quem conhece. Se é educado, tu fica na tua. Mas nós estamos defendendo os empresários. Claro. E o Algair é um empresário de primeira linha. Mas a parte boa, né, que o mercado da construção civil, ele começou a recuperar. Eu trabalho para muitas construtoras, né, então eu acompanho muito de perto os números da construção civil e eu sempre lembro do Oscar, né, porque é claro que tem assim, ó, a gente vê várias empresas que fazem as coisas de qualquer jeito, que não é o caso da Algair, né, mas é um mercado que está começando a se recuperar. E isso é um mercado que a gente precisa muito até por causa da geração de empregos, né? E não sei se está encerrando. Tem, pode fazer. Não, Simone, tem razão. E a empresa lá, a nossa empresa não é melhor que nenhuma,
das outras. Mas que é tem no das mercado. melhores. Nós não pensamos assim. Não, Mas eu é quero das dizer melhores. o seguinte, Modéstia. é que a gente pensa não no momento para administrar o Tá que certo. está acontecendo. A gente faz um planejamento De médio e longo tudo prazo. Pode vir a acontecer no mercado e se preparou para essa crise. Na verdade, se eu for dizer assim, essa crise a gente começou a sentir há 6 meses atrás e ela está durando quase 4 anos. Incrível. Né? E a gente se preparou para isso. E realmente, eu não gostaria de estar no momento que está, porque eu já esperava que 18 fosse um ano bom e que 19 iniciasse melhor ainda. Não está ainda, mas a gente vê pelo número de solicitação de orçamentos que a coisa está... Aliás, o doutor Lagai, ele prospecta muitos negócios. Pela cor dele, vocês podem ver aí na televisão, ele deve ter ido prospectar negócio no Nordeste, né? Foram 2 semanas em Arroio Teixeira, foi isso. Muito obrigado pela tua presença. Aqui, Tá ó, no final do programa. não tem água no Nordeste lá, saiu no Zap Zap aí, um poço artesiano feito pelo Exército, jorrando água lá, fazendo festa. E que deve ter custado 1% do Nunca que se quiseram fazer, porque para ter eles... Para amor dele, para amor dele. Obrigado, Bernardone, pela tua presença aqui. É. Tchau. Doutor Lagai, obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigada. Tchau, obrigado, candidato. A você, telespectador aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, uma boa noite. A atividade volta amanhã, 19 horas, aqui na RDC TV. Até lá.